sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Iguais diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Meus amigos, queridas amigas, faço um resumo do livro Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio, segundo. A Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio, é o livro que inspira a Carta por uma Civilização Participativa e Solidária. Na verdade, é o fruto de mais de 50 anos de estudos, reflexões, palestras e debates ministrados e havidos em universidades e em outros ambientes, no Brasil como no exterior, e ainda de uma dezena de livros publicados que direta ou indiretamente giram em torno desta mesma questão, uma questão de tanto significado para o momento em que estamos vivendo: a criação de uma nova sociedade de dimensão civilizatória, que sintonize os avanços da ciência e da tecnologia com os avanços sociais, de modo que seja preservada a dimensão humana. Eu chamo de a Revolução do Segundo Milênio segundo porque no ano 2000 publiquei um livro especificamente com esse nome, A Revolução do Terceiro Milênio, com muitas estatísticas, muitas tabelas, muitas propostas específicas que, de certa forma, impedem a percepção de que há uma teoria de organização social por trás daquilo que estamos propondo. Por isso, retomei o assunto mais sob o aspecto teórico. E é esse aspecto teórico que eu abordo principalmente A Revolução do Terceiro Milênio segundo. Ele se divide em 3 partes. Na sua primeira parte, o livro analisa a desritmia, os descompassos que decorre da velocidade com que a ciência e a tecnologia vêm transformando o mundo, em contraste com a morosidade ou a resistência que as sociedades, especialmente seus segmentos beneficiários da organização social em que vivemos, oferecem a transformação das instituições sociais em suas múltiplas expressões econômicas, políticas, éticas, herdadas do passado. Essa desritmia causa um desequilíbrio global que, se não for revertido esse desequilíbrio, leva necessariamente este processo civilizatório a alguma forma de ruptura, pois na natureza, da qual também é parte a organização social, todo desequilíbrio é insustentável. Isto não é novidade. Não há, pois, de ser diferente a sustentabilidade no que se refere às sociedades humanas. As crises, assim, que afetam a sociedade, em todos os seus segmentos, eu insisto, na economia, na ética, na política, a própria identidade das pessoas, constituem sinais desse desequilíbrio. E nada indica que esse desequilíbrio possa ser revertido se não houver, na área social, uma revolução ou uma transformação tão grande ou nas mesmas dimensões da revolução em curso permanente nas áreas da ciência e da tecnologia, que se transformam, que inovam a cada momento. No entanto, enquanto essa revolução que falta fazer, essa das instituições sociais, a revolução do terceiro milênio, enquanto ela não acontece, os princípios da competição e da concentração, que funcionavam muito bem nos tempos da pequena e morosa tecnologia da máquina a vapor ou do trem de ferro,
ou do telefone com fio, impulsionados agora, essa tecnologia, pela dimensão da nova tecnologia e da velocidade dessa nova tecnologia, continuarão, enquanto mantidos, promovendo e acelerando o processo de exclusão de povos e de pessoas, em tal nível que o desequilíbrio resultante acabará por inviabilizar a manutenção da ordem civilizatória, determinando em consequência alguma forma de ruptura. Esta ruptura, então, qual será? Não sei, mas ela terá a mesma dimensão, dimensão equivalente aos desequilíbrios que nesse meio tempo tiverem sido embutidos no processo civilizatório. Só a revolução do terceiro milênio, a transformação da sociedade em dimensão civilizatória, em sintonia, portanto, com a velocidade dos avanços da ciência e da tecnologia, será capaz de reverter este processo, restabelecendo o equilíbrio e viabilizando, desta forma, na era da pós-tecnologia, a construção de uma sociedade em favor do homem, ou seja, participativa e solidária, como propõe o livro. Em sua segunda parte, o livro analisa, citando fatos, dados e informações, incluindo análises feitas por organismos nacionais e internacionais, analisa as crises e o processo de degradação em crescimento no mundo neste início de século, coincidente com o início do milênio. Nessas análises fica demonstrado que enquanto crescem os índices de exclusão, cresce paralelamente a dimensão e o poder dos sistemas globais, seja de comunicação, seja de produção, seja de qualquer atividade humana, impulsionados pelos avanços da ciência e pela força das novas tecnologias, abrangendo todos os segmentos das atividades humanas, atingindo toda a organização social, a cultura, a política, a sustentabilidade ambiental, além da economia, os padrões éticos e de comportamento, enfim, as relações entre os povos e entre as nações. Dessa forma, o desequilíbrio vai muito além das crises setoriais evidentes que nós sentimos a cada dia e alcança a organização social em sua essência, ou seja, atinge a própria civilização, ameaçando lançar a espécie humana numa nova forma de colonialismo, agora a ditadura dos sistemas, um novo tipo de totalitarismo global que centraliza tudo, monopoliza e manipula tudo, não só os usos e os costumes ou a cultura, mas impondo seu domínio à economia, aos regimes políticos, ao pensamento, enfim, eliminando o pluralismo e a diversidade, pressupostos da liberdade, e, portanto, eliminando a dignidade humana. Esta a ameaça. O livro, porém, não é um livro apocalíptico. Ao contrário, na participação e na solidariedade, o livro propõe o caminho alternativo e necessário e possível para a construção da sociedade humanizada, onde a dignidade humana seja preservada e para cuja construção a ciência e a tecnologia poderão se transformar em poderoso instrumento. Desta forma, impulsionadas, a participação e a solidariedade
hão de se transformar no fundamento de uma nova civilização, em lugar da competição e da centralização, que estão inviabilizando a sociedade em que vivemos em sua dimensão humana, pelo desequilíbrio que provocam, pela exclusão que provocam, pelo totalitarismo na cultura e no pensamento, impedindo assim a continuidade, ameaçando a continuidade do que chamamos de processo civilizatório. Esta é a segunda parte. Na terceira parte, o livro diz que, sendo a participação e a solidariedade princípios éticos, ele propõe o desenvolvimento de instrumentos práticos que operacionalizem a participação e a solidariedade, que muitos aceitam como princípios éticos, mas acham que não se aplicam à realidade. Se aplicam sim. Assim, diz o livro, o princípio ético da participação pode ser operacionalizado através do instrumento prático da desconcentração, a tomar o lugar da concentração que exclui e desequilibra o processo. A desconcentração de tudo, da economia, dos sistemas. A desconcentração, ao contrário, traz os acessos para perto das pessoas e permite a diversidade, o pluralismo e, portanto, a liberdade e a dignidade humana. Desta forma, o princípio da solidariedade, da mesma forma, encontra seu instrumento prático concreto na cooperação, a tomar o lugar da competição. A competição que produz o conflito, a guerra de interesses e também a exclusão e, portanto, agrava o desequilíbrio. A cooperação, ao contrário, permite o crescimento harmônico e o reequilíbrio da convivência humana, ou seja, do processo civilizatório. A desconcentração e a cooperação são instrumentos possíveis. E o livro cita 2 casos ilustrativos. O primeiro refere o processo de desenvolvimento desconcentrado, que fez do estado de Santa Catarina, no sul do país, um estado de alta qualidade de vida e desenvolvimento humano, considerados os índices brasileiros. A nível internacional, cita o caso da União Europeia, viabilizada pelo instrumento da cooperação entre os países que a compõem, tomando o lugar da competição, que, entre outros tantos males, só no século passado, causou 2 sangrentas guerras, as quais envolveram o mundo e produziram a miséria e milhões, somadas às 2 guerras, mais de 100 de milhões de seres humanos. O retorno à competição e à concentração são as 2 ameaças que pairam sobre esses modelos, fazendo-os retornar ao passado da concentração, da competição e da exclusão, que ainda prevalecem, lamentavelmente, no mundo. Na conclusão dessa terceira parte, o livro, analisando os aspectos antropológicos e históricos da evolução humana, se insere na teoria de Teilhard de Chardin, segundo a qual o processo da evolução da espécie humana ou das sociedades humanas percorre o caminho do simples para o complexo. Não é isto que estamos vendo? Percorre o caminho do mundo conflituoso e caótico para o cooperativo e harmonioso, retornando por esse caminho, ao amor. O amor que esteve na origem de todas as coisas e que há de estar também no seu ponto de chegada,
princípio e fim, o amor de todo fenômeno humano. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité.